Bem, olá turma, hoje daremos início à nossa disciplina Banco de Dados 1, com o tópico Introdução ao Banco de Dados. Então vamos lá. O objetivo principal dessa disciplina são, essa disciplina apresenta uma visão introdutória e uma visão de usuário de um banco de dados. Então a gente vai compreender como é que se dá essa visão do banco de dados para esse usuário final. E além disso, vocês, alunos, deverão ter assimilado os conceitos, essa é a proposta da disciplina, os conceitos fundamentais sobre BD e SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, assim como os aspectos de acesso, integridade e modelagem desse banco de dados relacional para sua aplicabilidade, para a aplicação de um banco de dados nos aplicativos, nas aplicações que demandam a utilização desse conceito. Claro que no nosso dia a dia a gente vê muitas situações em que os bancos de dados estão presentes. Onde seriam? Operações bancárias, reservas de hotel e de viagem, através dos sites de reserva, matrículas, ou preenchimento de formulário de matrícula, de solução de vagas em universidade, em escolas, em cursos, etc. Cadastro de e-mail, na criação do seu e-mail você faz, preenche informações que servem de banco de dados. A área de banco de dados, particularmente, o que engloba? Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para dar suporte eficiente ao gerenciamento desses dados nos sistemas de informação que serão implantados. Então a gente vê que qual a importância. E quando você precisa de armazenar, de trabalhar com essas informações, de gerenciar esses dados, você tem a aplicabilidade do banco de dados. Beleza? Conceitos básicos. Para a gente conhecer, para a gente definir a questão da estrutura de funcionamento do banco de dados, a gente precisa conceber esses conceitos. Quais são eles? Dado. O que seria? Fato do mundo real em que está registrado e possui um significado implícito no contexto de um domínio de aplicação. Então é uma informação básica, vamos dizer, uma informação bruta para você trabalhar. Exemplos: endereço, data de nascimento. Claro, se esses dados forem soltos, eles não têm significativa nenhuma, eles são um fato somente do mundo real. Ele possui um significado implícito nesse primeiro momento. Aí eu tenho a informação, que é um fato já com utilidade, um fato útil, que pode ser extraído direta ou indiretamente a partir de quem? A partir do dado do mundo real. Exemplos: endereço, idade. Notem que essa parte endereço, como informação, eu já consigo conceber qual é que o endereço faz parte. Uma rua, o número da casa, o número do condomínio, o número do apartamento, etc. E a idade, que é baseada no ano que o cara nasceu para o ano atual, que a gente faz esse cálculo. Então já é uma informação útil, que pode ser extraída direta ou indiretamente a partir de um dado existente. E o banco de dados, propriamente dito, que é a coleção desses dados, que eles são interrelacionados, essa é uma informação importante, e persistente, que representam um subconjunto de fatos presentes em um domínio de aplicação, ou seja, um universo de discurso. Então, são essas informações pertinentes que são interligadas para serem trabalhadas em um domínio ou uma aplicação. E o sistema de gerenciamento de banco de dados é a coleção de programas responsável pelo gerenciamento de dados em um banco de dados. Então eu tenho um conjunto de banco de dados. Quando eu tenho um programa responsável por gerenciar isso, é que eu vou ter o sistema de gerenciamento de banco de dados. E aí eu tenho o banco de dados, os usuários e aplicações se interligando com o banco de dados através de quem? Através de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Aqui eu tenho as informações transitando entre o gerenciamento e o banco de dados e as operações que os usuários solicitam, um cadastro, uma pesquisa, e etc. Ele solicitando a operação por sistema, por software, e o software retornando com um dado ou uma mensagem a essa solicitação feita. Então eu tenho o funcionamento que se dá entre usuários e aplicações,
o sistema de gerenciamento de banco de dados e o banco de dados propriamente dito. Por que devemos utilizar um banco de dados? Considere o contexto, né, passado de uma grande organização que não utiliza um banco de dados. Exemplo, domínio de uma universidade, várias divisões gerenciais, setores com suas aplicações separadas, grande volume de dados, aplicações manipulam dados comuns, ou seja, os dados de alunos podem ser, né, utilizados em mais de uma divisão. Aí eu tenho aí, olha aí, acadêmico, administrativo e pessoal, né? São 3 divisões trabalhando grande volume de dados e às vezes esses dados são comuns a essas três situações. O gerenciamento de dados sem banco de dados, como se daria, né? Cada aplicação descreve seus dados, então eu tenho aplicações isoladas nesses diversos setores, né? Nomes e formatos próprios, né? Dados são particulares de cada aplicação, ou seja, há um isolamento, um acesso privado a essas informações, né? O gerenciamento é local, né, dentro dessas aplicações, dentro das divisões, né? Procedimentos de manipulação de dados, né, são específicos desse gerenciamento local, implementados pela própria aplicação, né? Implementados por software de gerenciamento de arquivos, né? Então eu não tenho um gerenciamento maior, eu tenho um gerenciamento de arquivos, né, localizado ali, né, dentro da estrutura, né, que se provê, né? Isso a gente falando sem o banco de dados, né? Manipulação de dados de baixo nível, ou seja, um grande trabalho para se definir esses dados, para se armazenar essas informações. Então, problemas com esse contexto, né? Redundância não controlada, ou seja, eu tenho muitas informações, né, duplicadas em diversos setores. Manutenção de dados da organização, né? Inclusão, professor, alteração de disciplina. Então, eu posso fazer essas alterações em um setor e no outro setor eu não realizar essa alteração, então eu vou ter discrepância desses dados, né? Eu tenho uma falta de organização, né? Isso vai dificultar a integração e a reutilização de programas. Então, um programa que funciona em um centro, né, ele não vai funcionar de outro centro, né, por causa que eu não tenho uma padronização desses programas, né? Forma restrita de acesso, né? Novas operações de manipulação de dados exigem mudança no código da aplicação, né? Então, o que eu mais uma vez falando, eu tenho acesso a uma aplicação, né, restrita. Para eu implementar em outra aplicação, eu não consigo devido a esse acesso que eu não tenho, né, nessa manipulação desses dados. E falta de segurança, lógico. Um exemplo, a falha em uma operação, né? Quando eu não consigo trabalhar com banco de dados, né, nos itens que a gente falou, eu tenho claramente uma falta de segurança nessas informações. E utilizando um banco de dados como seria, né? Evita, em alguns casos minimiza os problemas apontados anteriormente, né? Então ele vem para buscar, né, evitar tais problemas, né? O banco de dados é definido em mais detalhes como, né, uma coleção de dados operacionais, né, interrelacionados e persistentes, né? Eles são mais validados, né? Estes dados são gerenciados de forma independente dos programas que os utilizam, servindo assim a múltiplas aplicações de uma organização, né? Então, se eu tenho banco de dados coeso, né, sem os problemas apontados anteriormente, eu tenho um banco de dados sólido que pode me servir para outras organizações, né, para outros setores, para outras aplicações, né, dentro de uma mesma organização, né? Exemplo de um banco de dados, olha aí. Disciplinas, turmas, salas, alunos, cursos, departamentos, professores e funcionários, né? Dentro dessa visão, dentro de uma universidade, né? Aí eu tenho em azul a visão do setor de pessoal, né, trabalhando com esses bancos de dados. Eu tenho a visão do setor administrativo em verde, né? Então nota aqui que eu tenho a visão do setor administrativo em verde, disciplinas, cursos, departamentos e centros, e visão do setor acadêmico, que é esse em vermelho. Mas notem que eu tenho banco de dados únicos, né, criados, né, que eles vão servir
para os diversos setores e para diversas aplicações da minha organização. Eu não preciso criar um banco de dados para cada aplicação. Eu não preciso ter um banco de dados cursos para o setor de pessoal. Eu não preciso ter um banco de dados departamentos para o setor administrativo e outro departamentos para o setor acadêmico ou o setor de pessoal, né? Eu tenho banco de dados únicos que servirão, né, para as minhas aplicações nos vários setores dessa organização, no caso dessa universidade. Então, aqui eu tenho a visão de como é um banco de dados, o funcionamento dele, né? Essa estrutura de conceito que a gente trabalhou com vocês aí, tá? Vantagens de uso desse banco de dados, né? O quanto é importante ser trabalhado isso. Dados armazenados em um único local, né? Então aqui vocês estão verificando que eu tenho um único local que esses dados são armazenados, servindo para diversas aplicações, né? Evita redefinições, minimiza a redundância, né? Então a redundância nesse caso ela é ruim quando se fala em banco de dados, porque a redundância é a repetição, né, dessas informações, e para mim não é interessante trabalhar com essas, né, redundância, né, dentro de um banco de dados, né? Dados compartilhados pela aplicação, né? Uma das grandes vantagens é o compartilhamento dessas informações, facilita a integração de aplicações e evita redefinições, ou seja, alteração no seu formato original desse banco de dados, né? Maior independência de dados, né? Novas operações de manipulação de dados não requerem modificação pesada no código da aplicação. Então, a gente vai ver mais lá na frente que o sistema de gerenciamento ele faz, né, pequenas manipulações desses dados que não alteram muito a estrutura, né, de forma que venha a prejudicar o andamento dessa independência desses dados. Aplicações não se preocupam mais com o gerenciamento de dados, né? Como eu tenho essa definição, esse compartilhamento, esse armazenamento em um único local, as aplicações elas não se preocupam, porque quem faz isso é o sistema de gerenciamento, tá? Maior flexibilidade de acesso, né? Linguagens para banco de dados e a manipulação de dados em alto nível, né? Diferente lá que a gente viu, quando a gente não trabalha com banco de dados, que a gente tem a manipulação em baixo nível, né? Então aqui eu tiro essa de baixo nível, eu trabalho em alto nível, porque eu utilizo as linguagens, né, de programação para banco de dados, ok? Quando não usar banco de dados, né? Claro que tem as opções que eu não vou utilizar banco de dados, não é necessário. Quando minha aplicação ela é simples, né, então lida com poucos dados operacionais, então não há interesse você investir, né, num SGBD, você investir num programador, no desenvolvedor para trabalhar com isso. Então, quando a aplicação é simples, você faz uma manipulação, né, pequena mesmo, né? Podem ser mantidos em poucos arquivos, né? Claro que quando a gente fala em sistema de gerenciamento de banco de dados, a gente está pensando numa coisa macro, né? Numa coisa grande mesmo, que precisa ser armazenado, né? A gente falou o exemplo de uma universidade, então veio o quanto, né, de informações ela tem que armazenar, né? Alunos, professores, né, serviços, disciplinas, projetos, etc. Quando a minha aplicação faz processamento pesado, mas não requer gerenciamento de dados operacionais. Então, o gerenciamento ele é importante. Então, quando ele não é importante, essas informações elas vão só ser armazenadas e guardadas sem um gerenciamento maior, então não precisa também dessas operações, né? Exemplo, algumas aplicações científicas, né? Quando o custo para instalação e administração é muito alto, né? Então, o custo-benefício ele é importante nessa época. Então, se o custo for muito alto, né, o custo com equipamento, pessoal, treinamento, né, então, quando e o benefício dele for pequeno, então não é interessante a gente trabalhar com banco de dados. E aí a gente chega já mais na parte técnica e operacional. O que são banco de dados, né? Uma base de dados é um conjunto de arquivos interrelacionados. Aqui a gente vai falar de alguns conceitos existentes, né? Uma base de dados é uma coleção de dados operacionais armazenados, usados pelos sistemas de aplicações de uma determinada organização. Um outro conceito. Uma base de dados é uma coleção de dados relacionados. Então esses são alguns conceitos que a gente tirou para mostrar para vocês de algumas bibliografias pesquisadas sobre banco de dados. Mais alguns conceitos. Banco de dados representa o arquivo físico,
de dados, né, as informações gravadas, armazenadas em dispositivos periféricos, onde estão armazenados os dados de diversos sistemas para consulta de atualização de arquivos. Então, dispositivos periféricos são, né, mesmo discos rígidos, né, armazenamento em nuvem e etc. Né. Dado é o valor do campo quando é armazenado o banco de dados. Né. O valor de um campo é definido conceitualmente como dado. Né. Tabelas lógicas representa a estrutura de armazenamento de dados em arquivos dos sistemas. Tá. A gente vai ver isso lá. Sistema gerenciador de banco de dados é o software, né, quando a gente fala desse GBD, a gente migra isso aí para o software responsável pelo gerenciamento, armazenamento, manipulação e recuperação dos dados no banco de dados. Né. Conteúdo do campo, né, é o valor do campo armazenado no banco de dados. Né. E modelo de banco de dados, né, modelo relacional, que a gente vai trabalhar aqui ainda nessa disciplina, modelo hierárquico e modelo em rede. Representa a estrutura física na qual o armazenamento de dados foram projetados. Né. O modelo identifica a estrutura interna de recuperação e armazenamento dos dados no qual esse GBD foi projetado. Então, nesse momento, quando a gente cria o modelo relacional, a gente vai criar a estrutura, né, que esses dados vão ser armazenados. Então a gente vai definir, de acordo com a aplicação, a estrutura, né, física que esses dados vão ser armazenados. Aí eu tenho as propriedades genéricas. Né? Um banco de dados é uma coleção de dados logicamente relacionados, tá? Com algum significado, né? Com alguma objetividade para serem armazenados esses dados. Implica que associações aleatórias de dados não possam ser chamadas de base de dados. Tá? Então, eu não tenho associações aleatórias, eu tenho associações lógicas relacionadas. Tá? Um banco de dados é projetado, construído e preenchido com dados para um propósito específico. Lógico, quando eu tenho, né, necessidade de armazenar e de eu trabalhar com essas informações, de eu gerenciá-las. Possui um grupo de usuários e algumas aplicações concebidas para atender esses usuários. Tá? O banco de dados é a representação de algum aspecto no mundo real. Lógico, que eu quero armazenar, né, que eu armazenava antes fisicamente em papel informações, né, do meu mundo real, vamos dizer assim, eu preciso armazenar essas informações de maneira lógica agora, né, com esses dados interrelacionados. Tá? Isso nos leva que aqui qualquer mudança na realidade provocará mudança nessa base de dados. Tá? Esse é o intuito. Qualquer mudança que eu tiver nessa minha estrutura, né, do mundo real, eu vou alterar também na minha estrutura do banco de dados. Visões do banco de dados. Né? Eu tenho uma visão interna, né, que diz respeito, né, que é vista pelo responsável pela manutenção e desenvolvimento desse software, que é o SGBD. Existe a preocupação com a forma de recuperação e manipulação dos dados dentro, né, do meu BD. Né? E a visão externa, né, que é aquela vista pelo usuário que opera os sistemas aplicativos, né, através de interface desenvolvida pelo analista, ou seja, pelos programas, buscando o atendimento das suas necessidades. É o programa, é a ponta lá do cara trabalhando, né? É um sistema de estoque, um sistema de folha de pagamento, utilizando um banco de dados existente, né? Utilizando um sistema aplicativo, até a ponta de caixa também, né, do software de supermercado, vamos colocar assim, que a gente conhece muito e lida muito com isso, né? Visão conceitual, né? É aquela vista pelo analista no desenvolvimento, essa é na parte realmente mais específica do TI, né? E pelo administrador dessa base de dados. Né? Existe a preocupação na definição de normas e procedimentos de como esses dados vão ser manipulados, garantindo que a sua segurança e a sua confiabilidade. Né? Então, essa visão conceitual do analista, né, o responsável pelo desenvolvimento e administração desse BD. O desenvolvimento de sistemas e dos programas que vão rodar essas informações, né? A definição do banco de dados e dos novos arquivos e campos que vão ser trabalhados. Né? Então essa é a visão conceitual, uma visão mais técnica, né, do banco de dados. Né? Na visão conceitual existem duas linguagens de operação, que são a linguagem DDL, linguagem de definição de dados, né? Que é a linguagem que define as aplicações, arquivos e campos que irão compor o banco de dados, comandos de criação e atualização da estrutura. Né? Então essa DDL ela fala, né, é uma linguagem de definição, né? E eu tenho a DML, né, que é uma linguagem que define os comandos de manipulação e operação dos dados, né? Comando de consulta, atualização,
dos arquivos, né? Então aqui eu falo do campo e aqui eu falo dos dados propriamente dito, que é nessa manipulação. A gente vai ver, né, especificamente cada uma delas e esses comandos, né, de como se trabalhar com essas linguagens, né? E claro, depois de falar de banco de dados, dessa introdução, né, do conceitual do que é um banco de dados, a gente vai partir agora, né, para as definições de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Como se daria isso, né? É uma coleção de programas que permite aos usuários definirem, construírem e manipularem uma base de dados para o uso das diversas aplicações, né? Então é nessa forma que a gente trabalha, né, com o sistema de gerenciamento de dados, uma coleção de software, de programa, né? Então aí eu tenho o banco de dados e o SGBD trabalhando com essas bases de dados, né, nas diversas aplicações, né? Aí eu tenho um esqueminha, né, para mostrar, né? Usuários e programadores, programa de consultas, né? Software para processar, consultar programas, software para armazenar dados, né? Então isso que está em verde é o que o SGBD faz, né? Então eu tenho o banco a base de dados armazenadas, o BD, né, propriamente dito, e a definição dessas bases de dados, né, que também faz parte do BD, né? Quem gerencia através de software, um para processar consultas e um para acessar os dados armazenados, é o meu SGBD, né? Depois a gente vai aumentando esse entendimento e vai ficar melhor para vocês, né, vislumbrar isso numa aplicação propriamente dita, num sistema, né, no software propriamente dito, né? Profissionais envolvidos, né? Então os profissionais envolvidos no sistema de gerenciamento: o administrador do banco de dados, né, que é o responsável por autorizar o acesso ao BD, né, e coordenar e monitorar o seu uso. Então o administrador ele faz realmente isso, ele define os perfis de acesso, né, e autoriza quem vai trabalhar, né, e coordena e monitora esse banco de dados, né? Eu tenho o projetista do banco de dados, como o próprio nome diz, é o responsável pela identificação dos dados a serem armazenados no BD e também por escolher as estruturas apropriadas para armazenar tais informações, né? Tais dados. Então é o cara que projeta realmente como vai se dar, né, esse BD, né, dentro da aplicação. Eu tenho os usuários finais, né, que são o pessoal que vai operar, né, profissionais que precisam ter acesso ao banco de dados para consultar, manipular e remover dados, né? Então são os usuários que vão trabalhar com informação, não com a estrutura, mas com as informações propriamente dito, né? Com os dados, né? Ele vai manipular, ou seja, ele vai consultar, ele vai modificar, ele vai remover informações desse banco de dados. E eu tenho analistas de sistema e programadores de aplicação, né? Os analistas desenvolvem as especificações das transições, né, dessas transações, que atendem aos requisitos do usuário, e os programadores implementam, né, os desenvolvedores, essa palavra hoje, né, que é utilizada, programadores nem é utilizada, os desenvolvedores, né, que são os construtores dessas aplicações, desenvolvedores, né, substitui essa estrutura dos programadores, né? Deve estar familiarizado com todas as capacidades desse software, né, do sistema de gerenciamento de banco de dados, né? E o surgimento disso, como se deu o surgimento desse sistema de gerenciamento, né? Programas gravam seus dados em disco, segundo estruturas próprias. Para acessá-los, lógico, é preciso a gente conhecer essa estrutura do banco de dados, né? Então eu tenho aí, né, como se daria uma aplicação consultando uma base de dados e ela retornando as informações solicitadas. Se vários programas compartilham seus dados, todos devem conhecer e manipular a mesma estrutura, né? Então, essa informação ela é única, né? Agora, de que forma essas estruturas, o cara deve conhecer a aplicação, o desenvolvedor deve conhecer para poder manipulá-las. Se algum programa precisar de alguma mudança na estrutura de dados, todos os programas terão que ser alterados. Então, se algum programa precisar de alguma mudança na estrutura, todos os programas terão que ser alterados, né? Mesmo que a alteração ocorra em dados que ele não utilize, né? Então, como é um banco de dados único, é uma base única, se for alterado na estrutura dessa base, todos os programas vão precisar ser alterados, né? Então, tenho várias aplicações trabalhando com o banco de dados aqui,
E aquilo eu falei, se tiver alguma mudança nessa estrutura, ela vai mudar para esse e vai mudar para esse também. Beleza? Solução, né? Colocar um sistema entre os dados e os programas que converta o formato em que os dados estão gravados para o formato específico que cada programa precisa. Olha aí. Então eu tenho para aquele problema de alteração, para que não ocorra alteração na estrutura, para que esse precise e esse precise, eu crio uma barreira, né, um sistema entre os dois, né, para que ocorra, né? Esse sistema converte o formato que os dados estão gravados para o formato específico que cada programa precisa, né? Então aqui eu tenho o SGBD, certo? Cada programa, né, vê apenas os dados que lhe interessam. Então nessa estrutura o cara vê através do SGBD, ele não precisa, se ele precisar alterar essa informação, o outro não vai precisar alterar, né? Ele já vai, através do sistema banco de dados, ele só vê a informação que interessa para ele, por exemplo, a informação X. A informação Y que está nesse programa, para ele não interessa, então ele não vislumbra essa informação, ele não precisa, né, dessa informação. Não precisa entrar em detalhes de como seus dados estão fisicamente gravados. Não precisa ser modificado se a estrutura do dado que ele não utiliza for mudada, né? Então aqui ele está explicando bem como é que se dá isso, né? Então eu não preciso mais daquela primeira estrutura, né? Com o SGBD eu tenho essa independência, né, para ser trabalhada. Olha aí, mesma coisa, o SGBD servindo como um intermediador dessas solicitações de alteração, de mudança de estrutura, né, para que não ocorra a mudança aqui na base. A base ela fica intacta. E quem faz essa manipulação, essas solicitações dessas aplicações, é justamente o sistema de gerenciador do banco de dados. Tá? Propriedade do SGBD, né? Eu tenho a propriedade de consistência, né? O SGBD avalia os dados recebidos através de regras de integridade, né, garantindo que sempre estejam corretos, né? Então essas informações, ele garante que os dados não vão ser alterados, né? Essa estrutura continua íntegra, né? Validade, né? Os dados são válidos quando pertencem ao domínio de valores possíveis nesse caso, né? Então eu tenho uma validade de informações, né? Já que eu tenho uma aplicação que faz isso, eu tenho um software que faz esse gerenciamento, né? Então aí eu tenho o sistema gerenciador de banco de dados, né? Eu tenho aqui as aplicações, né, rodando, né, os programas de aplicações. Eu tenho o esquema de conversão de banco de dados e eu tenho a base propriamente dita, né? Então eu tenho, né, um sistema gerenciador que me dá, que me facilita a manipulação dessas informações, né? Que gerencia para mim essas informações, principalmente mantendo, né, a integridade do meu banco de dados, né? Validade, né? Olha lá, eu consigo controlar a validade desses meus dados, né? Então nessa tabela aí que eu tenho desse banco de dados, nome, endereço, telefone, né? Tanto que eu tenho o primeiro registro, né, válido, o segundo registro inválido, né, porque ele colocou a palavra residencial dentro de uma estrutura de campo telefone que não aceita, né, caracteres, né? Então eu tenho aqui um dado inválido, né? Então esse é um dado que eu consigo, né, validar dentro do meu SGBD. Completeza, né? Todos os dados que precisam ser conhecidos estão disponíveis, né? Então, se eu precisar de uma informação do meu banco de dados, o sistema me informa, né, me completa. Eu tenho essa informação gerenciada lá no meu banco de dados, tá? Eu tenho essa informação conhecida. Consistência, né? Sempre que a mesma informação é gravada, mesmo que em local diferente, ela tem o mesmo valor, né? Então, apesar de se utilizar várias informações, várias aplicações trabalhando, o meu sistema ele me dá essa consistência de que essa informação está gravada nesse meu banco de dados. Ela não está gravada em outra situação, em outro local, ela está gravada dentro do meu banco de dados. Então, um banco de dados consistente é isso. Eu sei que essa informação está lá disponibilizada, né? Então, para finalizar, eu tenho os exemplos, né, de sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Sybase, Oracle, Informix, OpenIngress, DB2, Dataflex, Gin, Gupa, Postgres, SQL Server, né? DBase, Paradox, Unic, Fox Pro, Access, Orion, O2, Jarmine,
Firebird, né? Então o SQL serve que a gente vai trabalhar, né? É mais isso que, claro que a ideia de um sistema do funcionamento, ela pergunta. Claro que são softwares que têm as suas particularidades, então cada um vai ser trabalhado. Tá? Então com isso a gente encerra, né, essa questão da introdução ao banco de dados, que é justamente falar sobre o funcionamento, o que é o banco de dados, e também falamos sobre o sistema de banco de dados, né? Então esse material servirá de embasamento para vocês, né? Voltem, retornem, né? Para que esses conceitos fiquem bem solidificados, né? Um abraço e até a próxima.